Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Boa noite, bom dia, boa tarde, seja onde, seja quando você estiver. Eu espero que você esteja muito bem. Seja bem-vindo mais uma vez ao Compocast, o seu podcast semanal sobre composição musical e outras coisas. E você sabe, nós estamos aqui sendo sempre apoiados pelo SECAM, o Centro Codesso de Aperfeiçoamento Musical. Alguns episódios atrás eu trouxe pequenos exercícios para compositores de música de concerto e naquele episódio eu mesmo disse que a gente poderia fazer isso também para compositores de música popular. Apesar de haver, na minha opinião, uma estranha, concepção a respeito dessas duas nomenclaturas, música de concerto e música popular, e deixando de lado então essa rica discussão que a gente pode fazer num próximo episódio, eu gostaria de falar hoje sobre isso, pequenos exercícios para compositores de música popular. E você pode encarar estes pequenos exercícios como também um algoritmo, um passo a passo assim. Eu vou trazer 5 pequenos exercícios que também podem ser assim observados como passos de um algoritmo. Você pode fazer o passo 1, depois o 2, depois o 3, ou tê-los de forma independente e pensar em cada um desses passos como pequenos exercícios. Bom, mas antes de entrar definitivamente nestes pequenos exercícios ou nos passos desse algoritmo, eu queria responder a 2 perguntas preliminares. Então, eu gostaria de fazer uma pequena introdução aqui, uma preliminar até o nosso ponto mesmo que a gente quer atingir nesse episódio. Eu acredito que haja 2 perguntas que vocês possam se fazer, durante esse processo, ou até mesmo agora, ouvindo o que acabei de dizer. Então eu gostaria de responder a estas 2 perguntas de forma preliminar, e aí a gente já passa para os pequenos exercícios, tá bom? Então acho que a primeira pergunta que você pode estar se fazendo é assim: olha, o que eu preciso dominar? O que eu preciso dominar para aplicar o que você vai dizer aí? Então a pergunta é: o que eu preciso dominar para aplicar isto que vamos discutir hoje? Eu respondo assim, acho que você precisa ter alguma coerência, entre aquilo que está sendo imaginado e aquilo que está sendo representado. Deixa eu lhe explicar melhor. Muitas vezes nós imaginamos muitos sons e no mundo das ideias, muitas coisas são substancialmente relevantes, mas quando elas são representadas, então elas perdem esta substância toda que tem quando existem no mundo imaginado. Então assim, parece que o que imaginamos é muito bem engendrado, é muito bem executado. Tem gente que diz que consegue processar, que consegue ouvir toda uma sinfonia, na sua cabeça. Ela diz: olha, eu já ouço os violinos fazendo isso, os metais fazendo aquilo, e sons assim, assado. E quando a gente vai representar, a gente pode perceber então que essas ideias não são tão relevantes, elas não são tão sustentáveis quanto são em nossa imaginação. E, obviamente, isso tem uma série de razões. Uma delas é que nem sempre o que imaginamos é realmente aquilo que soará quando representado.
Obviamente existe um problema de representação, nós já falamos em alguns episódios a respeito disso, mas o mínimo de coerência entre o que está sendo imaginado e o que está sendo representado se coloca como uma espécie de peneira assim, muito importante para a prática composicional. Então, nem tudo que a gente imagina é muito assim relevante para nós mesmos, né? Musicalmente. Nem sempre o que a gente está imaginando é realmente aquilo que nós estamos de fato imaginando, né? É uma coisa assim muito curiosa isso. Então você precisa ter, na verdade, uma coerência entre aquilo que você imagina, né, na sua subjetividade, na sua consciência, aquilo que existe no campo das ideias em você, né, que reverbera em você, e a representação desta coisa. Não adianta dizer que na sua cabeça faz sentido, mas representá-las é difícil. Não adianta, né? Esse não é um problema apenas composicional, musicalmente falando, né? Esse é um problema ferramental. Você precisa ter ferramentas que proporcionem essa coerência. O refinamento dessa relação será dado justamente na capacidade que você tem de representação, né? Esse é um papo que a gente pode expandir, inclusive, num outro episódio. Mas acho que respondi, então, a primeira pergunta. Isso de uma maneira muito geral, né? De uma maneira muito abrangente. O que você precisa dominar, basicamente, é isso. A segunda pergunta seria assim: tá, e o que eu preciso dominar para melhorar o processo, então? O que eu preciso dominar para melhorar o processo composicional que eu quero experimentar, né? Bom, eu então tenho 3 pequenas respostas para esta pergunta. Eu acho que você precisa ter algum conhecimento de notação musical, tradicional ou não. E o que é notação musical? Você pode pensar que a notação musical é apenas aquilo que chamamos de partitura. Mas não é apenas isso, né? Você, quando consegue, por exemplo, ao menos contar os compassos, né, que você tem na sua música, né? Você consegue perceber a métrica, nós já conversamos sobre isso, né, o que é métrica, né? E você consegue contar estes compassos, e você consegue alocar, né, entender, né, espacialmente os acordes que você está usando, por exemplo, numa música tonal. Então você pode colocar estes acordes dentro dos compassos. É uma notação musical tradicional. É óbvio que você pode também escrever a própria melodia que você está dando ou que alguém vai tocar, caso seja uma música instrumental, né? Com todas as informações de alturas, de durações, de articulações e etc. E a questão aqui da notação não tradicional, ela entra também no jogo porque ela aumenta a sua paleta, né, de possibilidades sonoras. Há sons, né, há conjecturas sonoras, eu poderia dizer assim, que não conseguem ser encapsuladas pela representação da música tradicional. Isso já é muito bem resolvido há mais de um século, né, pelas notações não tradicionais. É óbvio que você só precisa lançar mão destas coisas na medida em que você, né, procura estas sonoridades. Senão, você se satisfaz ou se satisfará com a notação musical tradicional. Em segundo lugar, acho que você também precisa ter um conhecimento de harmonia, né, harmonia tonal. Aqui, mais uma vez, a harmonia modal também é importante, e os outros arranjos de sons, né, que não obedecem o padrão tonal. Por exemplo, a música serial, todos os procedimentos, né, organizacionais e geracionais da música eletroacústica, enfim, essas práticas que não estão muito dentro da música tonal, elas servem como expansão da sua paleta sonora, né?
Mas como eu penso que você está assim querendo, né, caminhar dentro da música tonal, eu creio que ter algum conhecimento de harmonia tonal, né? E aqui a gente precisa desmistificar. A harmonia tonal não é, né, apenas atingida quando você vê um pianista de jazz fazendo, né, aqueles acordes assim. Não. Até mesmo uma música simples, né? Quando eu digo harmonia tonal, conhecer é entender as relações, né? As funções, né? Os acordes, eles estão agrupados, né, dentro de funções tonais, né? Isso é harmonia tonal. E eles desempenham uma função que está estabelecida, né, a partir de um pressuposto muito anterior, que é o pressuposto da tensão e do relaxamento. Daqui a pouco eu vou falar um pouquinho mais sobre isso. Mas, enfim, nosso tema não é harmonia tonal hoje, mas conhecer um pouco disso. E a harmonia tonal não é você ser um expert sobre isso, no sentido de, nossa, olha como ele toca e reharmoniza as coisas. Não é esse o ponto. Seja lá a estética que você escolher, né, com 2 ou 3 acordes, mas que você compreenda o papel desses acordes, não apenas os utilize de forma como quem os utiliza dizendo que o faz de ouvido, né, como nós ouvimos muito, né, o que é muito bacana também, demonstra uma musicalidade. Mas atravessar, né, essa barreira do tocar de ouvido e realmente compreender o que está sendo tocado, né? Em terceiro lugar, acho que para expandir e para melhorar o seu processo composicional de música popular, acho que é assim muito importante que você toque um instrumento harmônico, né? E instrumento harmônico é aquele que toca, né, 3, 4 notas, digamos, ao mesmo tempo. E então, assim, de maneira bem prática, é tocar violão, né, tocar piano. São instrumentos que te dão possibilidades harmônicas maiores. E então é muito importante você tocar também. Não é ser um profissional desta área ou deste instrumento, mas dominá-lo dentro da sua perspectiva composicional. Bom, passado então esse preâmbulo, né, estas preliminares que aqui fizemos, vamos passar então agora aos pequenos exercícios ou a um algoritmo, né, se você quiser observar dessa maneira. Em primeiro lugar, acho que você pode começar pensando na estrutura musical pré-definida. Vamos falar um pouco melhor sobre isso. Bom, se eu estou falando aqui de um exercício de composição, então, ou um algoritmo, né, para que você componha, então esta palavra, esta colocação, este posicionamento, ele já pressupõe um planejamento musical. Então, por isso, assim, a improvisação, né, compor improvisando, está fora desse escopo aqui de hoje. Apesar disso ser uma técnica composicional, ok? Compor improvisando é uma técnica também, tá bom? Mas não é isso que nós vamos falar hoje. Então, aqui está assim muito bem exposto para vocês que nós estamos falando de um planejamento, né, composicional. Então, esse primeiro passo, ele significa o seguinte: eu vou definir a estrutura que eu quero. Como assim estrutura? Bom, eu quero quantas estrofes? Quero refrão? Vai ter o que a gente chama de ponte. Se você vem da música de concerto, qual é a forma, né, musical? É uma forma binária? É uma forma ternária? Se você é da música popular, vai ter 2 estrofes, refrão, ponte, refrão subindo de tom. Enfim, não, vai ter só estrofe, refrão, estrofe, refrão.
enfim, determinar primeiro uma estrutura, né? E como que você pode alcançar essa estrutura prévia? É uma boa maneira de começar isso de forma escolástica, né? Bem como exercício, fazendo uma modelagem sistêmica, né? Obviamente a modelagem sistêmica é muito mais complexa do que isso, mas aqui a gente pode usar, né, entre aspas, assim, uma modelagem sistêmica também. A gente pode olhar uma peça, né, uma obra, uma música, né, e a gente pode entender assim, olha, ele fez 2 refrões, uma estrofe, uma ponte e um refrão. E aí você vai colar, não é a música da pessoa, né, ou daquele artista, você vai utilizar aquela estrutura. Acredito que, enquanto eu falo isso, muita gente está pensando, nossa, mas eu já faço isso. Exatamente, muita gente já faz isso. Por isso que é o primeiro passo, acho que é importante partir daqui. E não pense que na música popular a estrutura ela é assim, já definida. É sempre estrofe, refrão, refrão, ponte, refrão. Não, eu trago para você como exemplo, hoje aqui, uma peça, uma música assim, de uma profundidade, de uma genialidade impressionante, né? Uma das músicas que mais marcou assim, a minha vida, né? Realmente, né? Que na verdade também dá nome a um filme. Eu estou falando de Bicho de 7 Cabeças, do Geraldo Azevedo e do Renato Rocha, que você deve ter ouvido aí durante esse podcast. O Bicho de 7 Cabeças, essa música, né, esse título é também o título de um filme, né, que é estrelado pelo Rodrigo Santoro, né, que esse filme fala inclusive sobre a questão dos manicômios, né, e a grande, só abrindo um parênteses, né, o grande movimento antimanicomial que existiu aqui no Brasil, né, e que precisou mesmo existir, uma vez que eram lugares, né, de uma desumanidade impressionante, né? Eu mesmo estive participei de um documentário, fiz a trilha sonora, né, para um filme / documentário. E então essa música do Geraldo Azevedo e do Renato Rocha, ela assim, tem apenas 2 estrofes, não há refrão, né, no sentido mais geral que a gente conhece. São apenas 2 estrofes. E é uma coisa impressionante, porque, obviamente, além de uma melodia bem construída, vamos falar daqui a pouco, a letra é também muito importante. Mas aqui o que tiro para vocês é como as estruturas podem ser diferentes. Nós temos, obviamente, uma estrutura predominante dentro dessa música de mercado. Mas nessa vasta possibilidade, ou nessa vastidão, né, de possibilidades da música popular brasileira, há inúmeras estruturas. Então, o primeiro passo seria definir a sua estrutura. O segundo passo, então, eu acho que você precisa pensar em melodias, né? Agora que a gente definiu a estrutura, a gente pode pensar em melodias. Obviamente, nós estamos aqui pensando numa música tonal que vai ter assim letra, alguém vai cantar, né? Então, a gente está partindo, né, desse pressuposto. Nós já escolhemos uma estrutura, né, que pode ser de um jeito ou de outro, mas ela já foi pré-definida, cada um vai pré-definir a sua, e agora vamos construir melodias. Então, é a música que se baseia em melodias. Não que toda música precise de melodia, tá? É que no nosso caso aqui nós estamos tratando assim. Então, como é que eu vou pensar em melodia, né? Bem assim, vou construir bem melodias. É verdade, essa é uma questão que dentro do curso de composição em si, a gente olha para isso de maneira muito carinhosa, né?
mas existem muitas maneiras de construir assim boas melodias, tá? Existem muitas maneiras. Mas eu quero passar para você aqui uma pequena assim, uma pequena maneira de conduzir isso e que faz sentido. Acho que você, na hora de pensar melodia, você tem que ter sempre a ideia, né, para que faça um sentido mínimo, que tenha uma coerência mínima, que você aplique às suas melodias a ideia de antecedente e de consequente. A ideia de que algo vai causar algo, né? Uma ideia de suspensão, né, e conclusão. Uma ideia de pergunta e de resposta. Uma ideia de inspiração e expiração. Uma ideia mesmo de subida e de descida, por exemplo. De maneira bem prática, é assim, olha, quando a gente fala, né? Então, vou dar um exemplo para você aqui. Vou fazer uma pergunta para você. Que dia é hoje? Olha a entonação dessa interrogação, né? Que dia é hoje? Aí a resposta. Hoje é dia 20 de novembro de 2023. Então veja como eu respondo. Hoje é dia 20 de novembro de 2023. Obviamente eu poderia ter respondido, né? Hoje é 20 de novembro de 2023. Com uma exclamação, né, no final desta frase. Mas aí é o texto que vai dizer, né? Mas ainda assim é uma questão de antecedente e de consequente. Existe uma pergunta e uma resposta. Essa ideia precisa ser traduzida na sua concepção melódica, né? Uma maneira de pensar isso é imaginando notas que estão em movimento ascendente e notas que estão em movimento descendente. Eu trouxe como exemplo aqui para você o samba de Orly, né, do Chico Buarque, né? Eu gosto muito dessa peça porque ela traz essa ideia, dessa música, porque ela traz essa ideia assim, em pequenos fragmentos, né? Quando no refrão, por exemplo, a gente vê ele dizendo, por exemplo, né, assim: mas não diga nada que me viu chorando e pros dar pesada, diz que eu vou levando. Percebe que ele sempre faz essa voltinha para cima e desce respondendo, né? Diz como é que anda. Percebe? Então você tem uma ideia, né, de suspensão, né, de relaxamento ou de conclusão simples aqui nesse fragmento, né? Você precisa, na verdade, ampliar um pouco isso, né, para uma frase, né? Aqui a gente usou um pequeno fragmento, mas essa ideia que você consiga, assim, na melodia, aplicar a ela a ideia de antecedente e de consequente. Esse seria, então, o segundo exercício ou o segundo passo nesse nosso algoritmo. Pessoal, a gente está fazendo uma pausa aqui nesse episódio para te lembrar de que você pode apoiar o Compocast. Basta acessar apoia.se/Compocast. Outra vez, apoia.se/Compocast e se tornar um apoiador desse podcast com qualquer quantia mensal que você quiser e você puder. Ao se tornar apoiador do Compocast, você pode me enviar perguntas pelo e-mail compocastoficial@gmail.com. Outra vez, compocastoficial@gmail.com, e eu vou responder as suas perguntas em episódios específicos para você lá na página do apoia.se/Compocast. Então é isso. Se você puder e quiser, seja um dos apoiadores desse podcast. E agora vamos voltar ao nosso episódio. Bom, em terceiro lugar, eu diria a você, para começarmos agora, então, a pensar no texto.
terceiro passo, então, é a criação do texto, né? Bom, e como é que eu penso assim para criar o texto? Bom, a composição em si e a narrativa textual estão muito ligadas. Eu, inclusive, quero fazer um episódio só sobre isso, né? Sobre, digamos, a narrativa musical e a narrativa textual, né? Mas eu diria que você aqui poderia pensar em criar uma letra que faça sentido por si só. Ou seja, será que quando você lê esse texto sem música, sem melodia, ele faz sentido, né? Quando você lê o texto faz sentido, o texto conta algo, o texto realmente fala algo, né? Há sentido no texto ou são palavras que você coloca para que apenas haja uma rima, né? E que não faz muito sentido. Então, na hora de criar o texto, né, em si, ele precisa fazer sentido, né? Ele precisa ter sentido em si. Aliás, né, você pode, inclusive, né, aqui partir do texto para criar a melodia. Pode ser que você queira inverter o passo 3 com o passo 2. Isso faz muito sentido quando a gente observa no texto, né, o próprio ritmo do texto, a própria prosódia, né, do texto. Daqui a pouco eu falo sobre isso. E daí você tem as ideias, né, para a sua melodia. Então aqui existe um fato interessante, porque muitos compositores primeiro partem do texto para a criação da melodia. Outros criam melodia para depois criarem o texto, né? Então, de qualquer forma, o texto precisa ter sentido. Então, eu trouxe como exemplo aqui para vocês a música Resposta do Skank, né? Eu quero ler para você só, que talvez a gente não perceba assim o texto quando a gente lê, quando a gente canta, mas ao ler o texto, olha só, bem mais que o tempo que nós perdemos, ficou para trás também o que nos juntou. Ainda lembro que eu estava lendo só para saber o que você achou dos versos que eu fiz e ainda espero resposta. Desfaz o vento o que há por dentro desse lugar que ninguém mais pisou. Você está vendo o que está acontecendo. Nesse caderno sei que ainda estão os versos seus, tão meus que peço, nos versos meus, tão seus que esperem que os aceite. Em paz eu digo que eu sou o antigo do que vai adiante. Sem mais, eu fico onde estou. Prefiro continuar distante. Então veja que não são apenas palavras jogadas ao vento, né? É um texto que faz sentido por si só, né? Bom, agora a gente vai para o passo número 4, o penúltimo passo. Agora, se você então criou o texto, né, melodia primeiro e depois o texto, agora você precisa aplicar este texto na melodia considerando primeiro a prosódia do texto, né? O que é a prosódia do texto? É quando a gente fala as palavras e a gente respeita e a gente, na verdade, assim, vê, né, surgir, né, os acentos das palavras, né? Quando eu digo casa, né, não pode ser casar, né, porque parece até que é outra coisa, tem que ser casa, né? Estou aqui, né, se for estou aqui, não parece que eu estou dizendo estou aqui. Então, é importante que você respeite a prosódia do texto, né? E aí eu estou falando de acentuação em cada sílaba ou nas sílabas de cada palavra. É preciso também que você respeite o sentido, né, do texto nas frases musicais, né? Você pense sobre isso.
Um exemplo assim especial, né, dessa questão é a música do Chico e do Edu Lobo, a Beatriz, né? A nota mais aguda dessa música é justamente quando eles cantam e falam assim a palavra céu, né? Quando eles dizem ou é cantada a palavra céu, nós estamos na nota mais aguda. E o céu é algo que, assim, de maneira figurativa, está acima de nós, né? No mais alto, né? E a nota mais grave desta música, ela é cantada com a palavra chão, né? E chão é aquilo que está abaixo de nós. Então veja que a ideia de chão e de céu são complementadas dentro da melodia. Então, assim, quando a gente pensa num texto, considera prosódia, a gente também precisa considerar, né, os sentidos, né, provocados ali pelo texto que precisam, né, conversar, dialogar com a melodia para que esse sentido, né, mais assim geral seja percebido pelo público, né? Se a gente quer que as pessoas percebam alguma coisa. Em último lugar agora, né, em quinto lugar, eu diria para você assim, harmonizar o trecho considerando, né, o idioma e o estilo escolhido. E aqui eu acho um passo assim muito importante, porque muita gente pensa que harmonizar, né, uma música ou trecho precisa ser assim a explosão de tudo que eu sei, tudo que eu sou capaz de fazer harmonicamente. E eu trouxe como exemplo aqui a música do Almir Sater, né, que é Tocando em Frente, uma das obras mais belas, né, da nossa música brasileira. E você veja que são poucas notas, mas são as notas que a música necessita por causa do idioma escolhido, por causa do estilo escolhido. Então não cometa, né, o erro de atravessar, né, nesse último passo, atravessar a sua obra com uma proposta, né, harmônica que não converse com tudo que já foi examinado lá atrás, com a estrutura que você escolheu, com o estilo que você escolheu, com as melodias que você criou, com o texto que você criou, com a ligação entre texto e melodia. Porque uma harmonia que não ande de maneira coerente com isso tudo acaba derrubando, né, tudo aquilo que você construiu agora. Pensa no Tocando em Frente, todo assim reharmonizado, cada nota um acorde diferente. Obviamente eu estou aqui exagerando, para que você possa perceber, né, que esta belíssima música do Almir Sater, uma das obras mais belas já compostas na nossa música popular, ela é bela porque ela é harmonicamente simples, né? E este é o idioma e estas são as características harmônicas desse estilo musical, essa música regional, né, feita pelo grande gênio, né, da nossa música, o Almir Sater. Então, nesse último ponto, é importante que você harmonize o trecho. Você vai fechar agora a sua composição, mas de maneira madura musical, né? Não como um imaturo musical que quer colocar tudo que sabe ali para que seja tudo, né, exposto, né? Eu tenho alunos, já tive alunos assim, que querem que tenha tudo, né, harmonicamente, sabem fazer assim dominantes substitutas e sabem aplicam modulações, segundas cadenciais, diminutos correspondentes, enfim, começam a inverter todas as coisas e, enfim, a colocar ali temperos harmônicos que começam a definhar, né, o próprio sentido construído na composição da obra. Bom, eu espero que você tenha gostado deste episódio. Eu espero que você tenha percebido aí este pequeno algoritmo ou este exercício, né? Resumindo,
compor a partir de uma estrutura definida, melodias que contemplem a relação antecedente e consequente. Terceiro, uma letra que faça sentido por si só. Quarto, aplicar a melodia considerando a prosódia e o sentido das frases musicais. E por último, harmonizar de maneira madura, considerando o idioma e o estilo escolhido. Espero que a gente se veja semana que vem. Se você gostou, tá convidado. Mas se não gostou, também tá tudo bem. A gente toca pra frente, a gente continua indo e a gente se vê na próxima. Fiquem todos bem, um beijo grande e até a próxima. Tchau, tchau.